Meus amados irmãos, eu gostaria de trazer algumas informações bem rapidamente aos amados em relação à epístola de Paulo a Tito. A primeira informação que eu traria é que a autoria da carta é uma autoria paulina. O apóstolo Paulo é o autor da carta. Também diria para vocês que, obviamente, inspirado por Deus, diria para vocês ainda que esta carta ela foi escrita aproximadamente na metade da década de 60 depois de Cristo. Essa carta ela é endereçada a Tito, mas ela também é destinada à igreja, ou diria melhor, às igrejas da ilha de Creta. E o apóstolo Paulo, ele traz duas incumbências para esse homem chamado Tito. Ele teria que pôr em ordem o que Paulo não havia conseguido. Então, primeiramente, colocar em ordem as coisas que ficaram pendentes. E dentre elas, nós entendemos assim, estava justamente a constituição ou o levantar de novas lideranças, de ministros, de presbíteros, para que aquela igreja pudesse seguir bem. A igreja precisa de orientação, a igreja carece de boa liderança, e nós precisamos. Está ruim, irmãos, a conexão, eu acho? Voltou? Então, nós precisamos de uma boa liderança, e o apóstolo, ele coloca quem ele tinha de melhor. Assim como, por exemplo, Timóteo também, que foi discipulado por ele, também o foi. E Paulo o constitui como uma pessoa responsável para dar sequência ao trabalho que ele havia iniciado. Ele precisava de alguém que fizesse aquilo que ele não pôde fazer, porque a obra de Deus não para. E nós precisamos de nova liderança, de novos presbíteros, de outros vocacionados para o ministério pastoral, e é justamente isso que o texto nos fala. E algumas informações importantes sobre o texto também. O texto fala que Paulo, servo de Deus. Aqui Paulo não fala servo de Jesus Cristo, ele fala servo de Deus. O que é comum é ele falar servo de Jesus Cristo. E aqui ele fala que é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Esses dois termos, eles mostram para nós que, por um lado, ele tem uma postura profundamente humilde. Ele é servo, é submisso. Ele está ali para servir ao seu Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele é um enviado, ele é um apóstolo. E Paulo, ele é alguém, então, que exerce uma função de autoridade delegada por Deus. Então, isso é importante que nós entendamos. E com uma finalidade que ele traz de maneira muito clara ao dizer que para promover a fé que é dos eleitos. O que nos leva a entender que evangelizar e ensinar o conteúdo bíblico era promover a fé que é justamente a fé dos eleitos, dos escolhidos, daqueles que foram chamados por Deus desde os tempos eternos. Então, vê a relevância e a importância do papel de Tito, comissionado por Paulo, porque Paulo tinha essa tarefa e ele também comissiona, ele chama, ele dá incumbência a Tito de exercitar. O texto diz assim para nós, ele vai nos dizer aqui, é que somente alguém que conhece o conteúdo relevante e acertado da palavra de Deus, ele é capaz de viver uma vida que seja piedosa. Uma vida em santidade, uma vida que agrade a Deus. Como viver uma vida piedosa se não houver quem ensine? Como exercer uma vida bonita, como eu costumo dizer, se não houver um ensino adequado, um ensino correto da palavra de Deus? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha como objetivo
objetivo, como chamamento da parte de Deus, ensinar a verdade. E uma vez ensinando a verdade, ele entendia que as pessoas poderiam viver uma vida piedosa, e esse era o grande desejo de Deus também. O grande autor, Martin Lloyd-Jones, ele dizia que muito mais do que o gabinete pastoral, o local de aconselhamento do pastor era justamente o púlpito. Porque é no púlpito que ele prega a palavra de Deus com exatidão, com veracidade, e aqueles que vão ouvindo a palavra de Deus, não a palavra do pastor, não a palavra do pregador apenas, conformam a sua vida ao ensino que está sendo ministrado. Isso é tão maravilhoso, isso poupa bastante o trabalho do pastor e, por outro lado, também conduz os irmãos de maneira mais acertada a agradar a Deus. Ele fala: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Aqui é importante dizer que por que Paulo fala o Deus que não pode mentir? Primeiramente, porque Deus não é homem para que minta. E, em segundo lugar, porque Paulo está escrevendo a Tito, que seria, de fato, responsável por ensinar, por admoestar, corrigir as pessoas de uma cidade que tinha como fama a postura de serem mentirosos, de serem pessoas que eram mentirosas. Então, esse era o grande desafio que incorria, que recaía sobre a pessoa de Tito. Então, Paulo diz que esse Deus é um Deus que não pode mentir. Tudo que ele fala é verdadeiro. E essa esperança da vida eterna não é uma esperança como a esperança humana, que diz mais ou menos assim: se tudo correr bem, se os recursos entrarem, no final do ano, esposa, nós iremos fazer uma viagem com a família. Mas, de repente, a situação não vai tão bem e é impossibilitada a ida para um outro lugar, para um outro país, numa viagem. Obviamente, a esperança bíblica é uma certeza de fé. É o que, de fato, vai acontecer. E é por isso que ele fala da maneira como fala. Havia uma esperança, e essa esperança é certeza de fé. E tudo isso acontece através da palavra de Deus que é pregada. Porque essa palavra ela foi manifestada na encarnação de Jesus Cristo, no momento exato, na hora precisa, na plenitude dos tempos. É o que ele fala para nós. No momento oportuno, segundo a versão NAA, manifestou a sua palavra mediante a pregação. Então, veja a importância da pregação, do querigma, da proclamação do evangelho, da comunicação da verdade de Deus, que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Algumas coisas importantes aqui. No versículo 3, ele vai falar de uma maneira muito clara que Deus é o nosso Salvador. E quando chega no versículo de número 4 e versículo 5, ele já fala que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Para muitas pessoas isso é estranho, como Deus é o Salvador e Jesus Cristo é o Salvador na sequência, como assim? Na verdade, não há contradição alguma, nem dificuldade alguma, porque tanto Deus, o Pai, como Jesus Cristo atuaram de maneira muito eficaz e efetiva na salvação do homem. E aí ele diz que nós temos uma fé comum. E é esse conteúdo comum, é essa fé que nos foi comunicada, né? Por isso comum, que nós precisamos levar às demais pessoas. Elas precisam de direção, de diretriz para a vida, para que a vida seja conformada com os princípios e os valores de Deus. E Tito teria a incumbência de falar dessas verdades numa cidade de mentira, de gente mentirosa, de gente que não tinha um comportamento muito ilibado, de pessoas que eram assim. Então, esse era o grande desafio dele, o desafio que Tito deveria exercitar. E aí, quando a gente olha para o texto bíblico, vejam comigo na sequência, o texto vai dizer assim, a partir do verso 5, ele vai especificar quais são as qualificações daqueles que deveriam ser, na verdade, chamados por Deus para o ofício. Aquelas pessoas que, uma vez Tito observando,
a conduta, o comportamento, as virtudes, ele pudesse entender que seriam pessoas talhadas para o ministério e para o trabalho também presbiteral. Então, quando a gente olha para esse texto, vamos entrar agora no versículo de número 5, nós só queremos fazer duas considerações sobre dois termos que estão no verso 4 ainda. Verso 4, quando ele fala graça e paz. Você vai dizer, pastor, eu estou cansado de saber que graça significa favor imerecido. Perfeito. Mas aqui o texto está dizendo para nós, queremos expressar graça de maneira ainda mais amplificada. Ou seja, que graça é tudo aquilo que eu e você, que nós recebemos da parte de Deus. E eu sou obrigado a dizer ao irmão e à irmã que nós não somos merecedores de tais coisas. Há dentro de nós um grande desejo de sermos merecedores, mas não somos. E é tão difícil, até mesmo, para outras religiões entenderem isso. E para muitos cristãos também, perceberem que eles foram tão amados por Deus quando não mereciam esse amor e por conta disso foram salvos. Mas isso para mim é extremamente libertador. E deve ser para você também, porque nos vem a certeza de que, ainda que sejamos tão imperfeitos, nós fomos amados por Deus e por Jesus Cristo. E ele resolveu nos salvar e resolveu nos escolher. E devemos descansar nessa verdade. Devemos, sim, fazer boas obras por conta de termos sido salvos. Mas não achar que, por causa das nossas obras, nós temos o poder de acrescentar algum mérito à nossa salvação. Não temos mérito algum. E a segunda expressão que ele usa é a paz. Porque essa paz é aquela paz que excede a todo entendimento, é uma paz em meio a um turbilhão de problemas, é aquela paz que faz com que a gente seja reconectado com Deus Pai, através de Jesus Cristo, reconectado com a comunidade da fé, com os irmãos e conosco mesmo. Nós temos paz conosco, é possível ter paz conosco. E aí, meu amado irmão, quando nós chegamos no verso de número 5, ele vai dizer: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. E aqui uma coisa muito importante a ser destacada. Paulo não podia fazer tudo sozinho. Os pastores não podem fazer tudo sozinho. Eu diria para você que na igreja nós precisamos de irmãos e irmãs que trabalhem com seus dons, que sirvam com seus dons para que a obra vá bem. E Paulo tinha isso de forma muito clara em sua mente. E ele treinou pessoas, ele corrigiu pessoas, ele admoestou pessoas, ele exortou pessoas. E quando eu digo exortar, vocês já estão cansados de ouvir, ele projetou essas pessoas a um outro patamar. Ele mostrou a elas que existe um outro caminho, uma outra forma de ser e de agir, que nós podemos estar num patamar mais elevado do que nós estamos. Desculpe o exemplo que eu vou contar aqui para os irmãos, mas eu, no início da minha mocidade, eu conheci uma moça muito bonita e ela veio se afastar da igreja, mas ainda não tinha contato conosco, com os irmãos da igreja, com os jovens da igreja. E aquela menina, embora muito bela, muito inteligente, ela se envolveu num relacionamento no qual ela se tornou a amante de um rapaz noivo. E aí, muitos irmãos ficaram muito tristes porque ela se ausentou da igreja e ainda por cima se envolveu numa relação como essa. E aqueles que eram mais próximos, mais amigos, com maior liberdade, a exortaram. E quando a exortaram, não fizeram aquilo que a gente imagina que seja a exortação. Não brigaram com ela, colocaram lá para baixo, não, de forma alguma. Disseram para ela que ela fora escolhida por Deus, que ela tinha valores, que ela era uma moça bonita, que ela era uma moça inteligente e que ela era capaz de ter o seu próprio namorado, o seu próprio noivo. Ela poderia viver uma outra realidade relacional. Não precisaria viver aquela relação obscura, presa, arriscada que ela estava vivendo. Isso é exortar.
É mostrar para alguém que essa pessoa ela pode viver num patamar mais elevado. Não precisa estar presa a circunstâncias assim. E aí, quando a gente olha para o texto vai nos dizer que ele tinha uma tarefa de ensinar aquelas pessoas daquela cidade a ter um outro tipo de vida, uma nova maneira de ser. E ele acreditava, Paulo acreditava, que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Eu também acredito. E é por isso que a gente prega, por isso que a gente exorta, para que o Espírito Santo fale aos corações e as pessoas possam acordar, elas possam perceber que elas foram amadas por Deus e elas precisam se reconhecer como pessoas que, na face da terra, vão dar um testemunho da pessoa de Jesus Cristo. E aí o texto diz assim, para nós, veja só, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Veja a relevância e a importância de uma boa liderança. Mas como preparar uma liderança que já tem uma mente defeituosa? Uma liderança que nasceu, pessoas que surgiram, pessoas que cresceram, numa conjuntura onde os valores da sociedade não são os valores de Deus. E esse é o nosso grande desafio ainda no século XXI. É formar uma liderança cristã, uma mente cristã e não uma mente dividida entre os valores de Deus e os valores do mundo. E ele diz mais aqui para nós, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível. Paulo não está dizendo para Tito que deveria ser alguém isento de falhas. Ele não está dizendo que seria alguém sem nenhuma mácula. Porque se assim fosse, nenhum de nós, todos nós que exercemos algum tipo de papel de liderança, nós teríamos que abdicar, renunciar, porque nós temos nossas faltas, nós temos nossos... Mas o que ele mostra para nós aqui é que sejam pessoas crentes, pessoas que, mesmo quando erram e pecam, elas se arrependem, elas não encontram prazer e não pecam saboreando o pecado e permanecendo no pecado, mas pessoas que desejam ter uma vida correta diante de Deus. Alguém que recebeu a graça de Deus e que confia nessa graça restauradora. E ele diz mais ainda, ele diz marido de uma só mulher. E quando ele fala marido de uma só mulher, fica evidente que o pastor, o presbítero, o bispo, porque são termos intercambiáveis, você pode substituir um pelo outro sem nenhum prejuízo ao entendimento, que qualquer um deles, qualquer um que desejasse ser, por exemplo, um pastor, ele poderia se casar, mas ele deveria ser esposo de uma só mulher. Por quê? Porque em diversas culturas do passado, as pessoas tinham mais de uma companheira. Pessoas se casavam com mais de uma mulher. E com o passar do tempo, a igreja cada vez mais foi firmando o passo de que para alguém ser um líder na casa de Deus precisaria ser alguém esposo de uma só mulher. Isso tem uma explicação assim bem longa, eu não sei se seria oportuno trazer isso aqui agora. Tem até alguns casos engraçados para se contar. Dizem que numa certa comunidade, numa certa localidade, os homens tinham mais de uma mulher. E, de repente, um deles tinha 3 mulheres. E, de repente, ele foi falar com o pastor porque ele queria se tornar membro, não era nem se ele quisesse ser pastor, ele queria ser membro, não podia. E ele falou, tem 3 mulheres. Eu queria ser membro da igreja. O pastor falou, você não pode ser membro da igreja. Você tem 3 mulheres. Daqui a pouco uma mulher falece. E ele volta até o pastor, sabe que agora eu posso? Agora só tem 2 mulheres. E o pastor fala, não, você ainda tem 2 mulheres, você não pode ser membro da igreja. E ele voltou para casa e eles tinham uma prática naquela cultura, que eles estavam abandonando, mas ainda tinha essa prática, da antropofagia, comer carne humana. E o que ele fez? Ele matou a mulher e comeu a mulher. E quando ele chegou outra vez diante do pastor, falou, pastor, será que eu posso ser membro da igreja? O pastor, mas você tem 2 mulheres, você não tem 2 mulheres? Ele disse, não, eu matei uma delas e a comi. E o pastor olhou para ele, como quem diz, né, você
ainda não entendeu o Evangelho. Mas todo aquele que anseia ser pastor, ele pode ser pastor e ter uma mulher. Essa é a verdade bíblica. Então, o pastor não precisa ser celibatário, como acontece na igreja romana em relação ao padre. E é triste ver que algumas vocações, mesmo dentro da igreja romana, foram abortadas por conta disso. Pessoas que gostavam da igreja, amavam a igreja, mas que queriam se casar, queriam ter a sua família e não viam nada contraditório em relação ao exercício do ministério. E aí, meu irmão, minha irmã, deve ter somente uma mulher. Numa cultura como a nossa, onde as pessoas têm diversos relacionamentos, isso é um fator impeditivo para que alguém seja um ministro de Deus, para que alguém seja, de fato, alguém escolhido para o exercício de uma tarefa tão relevante e tão importante. E veja que esses atributos, essas qualificações, elas são para os possíveis presbíteros, mas elas também são para todos os crentes. E o texto diz mais: marido de uma só mulher que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, ou em outra versão, de dissolução, e nem são insubordinados. Ele está dizendo que aqueles que são ministros devem criar bem a seus filhos. E aqui a ideia é de que eles devem ser bem criados, devem ser cuidados pelos pais, levados à fé, enquanto os filhos estiverem sob a sua guarda, dentro de casa. Porque chega um momento em que os filhos fazem suas opções na vida. E nós não temos mais como orientá-los, como demovê-los do propósito, porque eles agora são adultos e até mesmo bancam a própria vida. Porque é indispensável que o bispo seja encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante. Em outra versão fala soberbo. Alguém que é altivo, alguém que, porque recebeu agora a imposição de mãos, começa a se achar superior às demais pessoas. E quando esse tipo de gente assume um papel importante e relevante na igreja, a igreja vai mal. Porque grandes e sérios problemas acontecem no seio da comunidade. E ele diz mais aqui: não arrogante, alguém que não se irrita facilmente. O chamado pavio curto, na linguagem popular. Aquela pessoa que por tudo ela briga, ela cria uma tempestade num copo d'água. Uma pessoa assim, ela não tem as características para viver e para trabalhar numa comunidade como um líder, como um ministro, como um presbítero ou como um pastor. Pessoas que não têm a habilidade da conciliação, pessoas que não têm o cuidado com as palavras. Então, tudo isso ele está dizendo: olha, fique atento, olhe essa realidade, veja o que está acontecendo, porque isso pode ser extremamente danoso para a comunidade. E uma vez essas pessoas investidas de poder, de autoridade, aí não tem mais jeito. E o texto fala mais para nós ainda: não apegado ao vinho. A ideia é de não ser alguém inclinado ao vinho, alguém que beba em excesso. Isso não deve acontecer. A Bíblia, ela não é abstêmia. Ela não é abstêmia. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia, ela mostra que a temperança, em todos os sentidos, ela é muito importante e requerida daqueles que exercem um papel ministerial. Porque nós sabemos na história da igreja de casos em que pessoas viviam cambaleantes pelas estradas, pelas ruas, porque não tinham moderação. Diz mais o texto: não violento, nem ganancioso. Já soube de casos de pessoas que brigaram, mas brigaram fisicamente mesmo. Não é só uma discussão verbal em reuniões eclesiásticas. Então, isso é extremamente danoso, vergonhoso, vexatório para a igreja. E nem ganancioso. Por quê? Porque era comum na cidade e nas cidades da ilha de Creta que
as pessoas fossem extremamente apegadas aos recursos financeiros, pessoas que buscavam isso como o fim mais importante da vida. O dinheiro era tudo para essas pessoas. Então, além de não ter integridade moral, havia um outro problema, que era a ganância excessiva, que, obviamente, os levava a agir em seus negócios de maneira equivocada. Então, o que Paulo está ensinando a Tito é que esses homens, essas pessoas, não deveriam ser gananciosas. Obviamente, o Espírito Santo pode trabalhar, a pessoa pode ser orientada, mas era uma característica das pessoas daquela região. E não é muito diferente dos nossos dias, dos nossos tempos, em que as pessoas visam, acima de tudo, se dar bem. E é aquela máxima, né, daquele grande jogador da nossa cidade, Gerson, canhotinho de ouro, que ele tinha um slogan de um cigarro, um bordão de um cigarro que ele fazia o comercial lá pelos idos dos anos 70, creio eu, que ele dizia assim: levar vantagem em tudo, certo? Era assim mesmo que ele falava. Então, essa ideia era a ideia que as pessoas nutriam lá em Creta, e não é diferente do que acontece também em nossos dias. Sempre as pessoas estão buscando uma forma de levar uma vantagem, não de ganhar aquilo que é lícito, correto, não de prosperar, enriquecer pelo trabalho, pela competência, pela intelectualidade. Isso é perfeito, é normal, Deus não é contra isso. Mas ele está dizendo que aquele que tem a vocação ministerial, aquele que poderia ser escolhido, selecionado, ele não deveria ser alguém que tivesse um coração apegado aos valores materiais. Ele precisaria ser alguém com uma visão maior, mais ampla. E é isso que ele está dizendo aqui. E, meus irmãos, o texto nos fala: pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, porque naquela época a igreja ela dependia de irmãos que recebessem outros irmãos que vinham para pregar, que vinham para comunicar, para trazer uma carta dos apóstolos, por exemplo. Então, havia uma necessidade de gente que os acolhesse, que os recebesse em casa. E eu digo para você, também nos dias atuais, embora a realidade seja outra, nós precisamos de pessoas acolhedoras, pessoas gregárias, que recebam bem, que abracem os visitantes, que acolham as pessoas que estão vindo de outra cidade para trabalhar ou para estudar. Tudo isso se faz necessário. Ele diz mais: amigo do bem, pessoas que queiram realmente o bem para si, o bem para o próximo, o bem, não querem o mal de jeito algum. Sensato, pessoas equilibradas, que fazem um juízo correto sobre as coisas. Pessoas justas, ele fala depois, justo, que é aquela virtude que nos leva a dar ao outro exatamente aquilo que o outro merece. Se a salvação é pela graça, tirando a salvação, nós devemos premiar aqueles que estão agindo bem, sim. Nós temos que ser justos, não podemos ser injustos. Se você tem 2 empregados e um é muito bom, competente, chega na hora, é aplicado, você tem que honrá-lo. Você não pode dar mais àquele que é negligente, que é inoperante. Não, isso está errado. Você não pode apostar seus recursos num filho que não quer nada em detrimento daquele que quer estudar e quer crescer. Não é isso que Deus pede de nós, de forma alguma. E aí, meu irmão, minha irmã, o texto fala, piedoso. E talvez seja algo muito importante para os nossos dias. A piedade, a pureza, a santidade deveria ser um alvo de todos nós. Não sermos estranhos, esquisitos, não, mas sermos pessoas santas, corretas, verdadeiras em nossos negócios, em nosso proceder. Deveria ser assim. E Paulo diz para Tito para ele ficar atento, porque essas são as qualificações dos possíveis presbíteros, líderes para aquela igreja ou para aquelas igrejas de Creta. E ele diz mais, deve ter domínio de si. Domínio de si é justamente o autocontrole, a temperança. Triste é ver pessoas completamente destemperadas.
E quando isso nós vemos dentro do seio da igreja, é desastroso. Nós precisamos de pessoas com domínio próprio, domínio de si, com autocontrole. Porque, por vezes, alguém pode se aborrecer e falar uma bobagem, e você não pode responder da mesma forma. Nós precisamos, na igreja, de uma postura que seja, eu costumo dizer assim, postura de gente que seja estadista. Não fica bonito nos lábios de um crente, de um líder, palavreados profanos, palavrões, palavras indecorosas, palavras de baixo calão. Isso não é apropriado para uma liderança. E é lamentável que essas coisas aconteçam em nossos dias. É lamentável. Até pela televisão a gente assiste. E isso é para vergonha de todos. Não posso aplaudir pessoas que falam palavrão, são deselegantes, são grosseiros. De forma alguma. E a Bíblia repudia tal comportamento. E é importante dizer que é exigido do pastor, do bispo, do presbítero, um comportamento retilíneo. E também não deve ser diferente dos homens públicos. E quando a gente olha para a Bíblia, o texto diz assim para nós: ser apegado à palavra fiel, ser um estudioso da palavra, um conhecedor das Escrituras, amar a leitura bíblica, para que possa exortar. Já expliquei o que é exortar, é colocar alguém para cima, envolve um confronto, mas envolve uma elevação, uma admoestação, pelo reto ensino, e convencer os que contradizem este ensino. Quando alguém fala, você está errado, porque eu não penso assim, minha compreensão da Bíblia é diferente. Nessas horas a gente explicar e dizer, olha, você está equivocado por isso, por isso, por isso, por isso. Houve uma ocasião que um amigo meu teve uma discussão séria com o pastor. Nós éramos uma igreja livre, na verdade não é uma igreja livre, uma igreja pentecostal na época, e o pastor queria controlar as pessoas de uma maneira indevida. Houve uma discussão entre ele e o pastor. O pastor queria, inclusive, cercear a liberdade dele de conviver com outros irmãos da igreja. E ele virou-se para o pastor e começou a responder só com passagens bíblicas. E o pastor, ao final, teve a infeliz ideia de dizer para ele o seguinte: eu queria que o meu povo conhecesse menos a Bíblia e ouvisse mais o seu pastor. Que bobagem. Que bobagem aquilo me disse. Então, nós somos reféns do texto bíblico e devemos exortar, corrigir, convencer as pessoas. Obviamente tem pessoas que não querem ser convencidas, não querem ser corrigidas, mas devemos fazê-lo a partir da palavra de Deus, do ensino bíblico e de maneira amorosa, fazendo pelo bem do outro. E logo na sequência agora, Paulo vai falar a respeito dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam a outros. Então, ele está dizendo, fique atento, porque a igreja já estava em desenvolvimento. Ele fala, tem gente que é assim, tem gente que se infiltra no seio da igreja e começa a desenvolver ideias perniciosas e que trazem uma série de problemas e prejuízos para o rebanho. É preciso fazer com que se calem. Aqui a ideia é de colocar uma mordaça, é de impedir que fale, é não dar mais a essa pessoa o espaço para ela disseminar os ensinos equivocados. É como que você colocasse uma bola, um objeto, na boca de um cão feroz, de um pitbull, por exemplo. Impedir que ele haja ferindo alguém, prejudicando alguém, machucando alguém, da mesma forma que é impedir que essa gente perniciosa fale. E a igreja, por ser plural, nós temos diversas denominações, nós temos muita gente ensinando coisa perniciosa. E mais,
porque andam pervertendo casas inteiras. O ensino que não é ortodoxo, que é errado, ele vai desembocar necessariamente na adoção por diversas pessoas de práticas que sejam contrárias à palavra de Deus. Por isso, mais eu leio, mais eu me submeto à pregação expositiva da palavra, mais a minha vida há de se conformar com os ensinos das Escrituras Sagradas. Mas quando eu estou diante de ensinos desastrosos e ouvindo, porque eles têm uma faceta de verdade, porque se fossem declaradamente heréticos, nós os repudiaríamos de pronto. Então, o que nós temos que ter muito cuidado é porque quando ouvimos a coisa certa, a tendência é nós praticarmos a coisa certa. Por isso a ortodoxia. A ortodoxia, como também é importante a ortodoxia, a prática correta. E aí o texto diz para nós, ensinando o que não deve, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Gente, vocês devem estar vendo por aí, na televisão, na internet, pessoas que estão com o ministério grande, nada contra o ministério grande, mas pessoas que estão com o ministério grande e que você vê declaradamente que a intenção é ganhar dinheiro. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E eles são ardilosos. Eles pedem pouco, primeiramente. Eles pedem pouco, mas só que um pouco de muita gente é muito. E depois eles inventam uns termos que não estão na Bíblia, ideias que eles... E os incautos vão atrás disso. E esse pessoal ganha ibope. Mas ele está dizendo aqui, ó, intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Não deve ser a intenção nossa. Nós precisamos ter a chamada ortopatia. O que nos move a pregar o evangelho deve ser os melhores sentimentos, de ver a igreja edificada, de ver os irmãos crescendo biblicamente, teologicamente, fortalecidos na fé, encorajados para fazerem as suas escolhas de maneira pertinente e correta. Isso é o que nós mais queremos ver. Pessoas sabendo escolher aquilo que é melhor para a própria vida. Pessoas fazendo seleção na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar. Pessoas cuidando dos filhos. Pessoas crescendo intelectualmente. É isso que nós mais queremos como cristãos. Pessoas amando Jesus Cristo. Pessoas se arrependendo dos seus pecados, mudando de vida. Esse é o nosso grande desejo, a nossa grande alegria. É pregar o evangelho e ver os irmãos bem. Mas não é nos locupletar com a enganação. Prefiro viver as dificuldades que eu vivo hoje, e Ricardo, eu sei que é a mesma coisa, do que saber que eu estou ganhando dinheiro porque estou enganando homens e mulheres. De forma alguma. Eu quero pregar a Bíblia, eu quero estar ligado, fincado com a Bíblia, esse deve ser o nosso maior objetivo. E ele denuncia a intenção dessa gente, uma intenção deplorável. E Tito precisaria ficar atento a tudo isso. Agora, veja só a responsabilidade de Tito. Ele teria que contrariar interesses, enfrentar pessoas mal intencionadas. E quem é mal intencionado tem uma coragem que nós que somos bem intencionados, vocês e eu, nós não temos coragem de ir para a televisão ou para a internet e contar um monte de baboseiro, um monte de coisa doida. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu tenho certeza que vocês também não têm. Quando a gente fala sobre recursos financeiros, desafios da obra de Deus, a gente tenta estimular os irmãos a colaborarem com a obra, a gente o faz de maneira respeitosa e criteriosa. A gente sabe que o momento não é fácil para ninguém, a gente sabe que as coisas de Deus têm que ser bonitas e transparentes, mas essa gente não tem o menor pudor de fazer isso. E muita gente que a gente ama, que a gente gosta, se deixa levar por esses ensinos. Para a gente finalizar, irmãos, diz o texto, olha só, versículo de número 12. Foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos.
é o perfil das pessoas da cidade ou das ilhas, da ilha de Creta e das cidades de Creta, dessa ilha, mas são pessoas também da própria igreja que adotavam o mesmo jeito de ser, o mesmo estilo, porque eles eram influenciados, cresceram naquela realidade, naquela conjuntura. É aquela situação que você ouve, eu ouço também. Ah, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo é assim, porque eu não posso também, né? Mas ele está dizendo, olha, fica atento. Você deve proceder assim. Diz a palavra para a gente ainda, depois de anunciar esse perfil desastroso das pessoas daquela cidade. Como é o perfil das pessoas da nossa cidade? Quais são os desafios que nós temos pela frente para ganhar nossa cidade para Cristo? Como levantar líderes, como Deus levanta líderes e nós precisamos adestrá-los, orientá-los, ensiná-los, prepará-los para viver o Evangelho e contribuir na obra de Deus. E aí o texto diz assim, este testemunho é verdadeiro. Aquilo é verdade que foi dito. Portanto, repreenda-os severamente. Então, aqui a ideia é que Tito deveria falar de maneira veemente, de maneira forte, contra aquelas práticas, aqueles comportamentos. Ele deveria denunciar as coisas que estavam erradas. Não somente na igreja, mas também naquela sociedade, naquele estilo de vida. E hoje, infelizmente, nós que somos igreja não podemos falar mais nada. Temos que medir cada vez mais aquilo que falamos. E aí o texto diz assim para nós, veja só. Portanto, repreendam-os severamente para que sejam sadios na fé. Essa repreensão, embora severa, ela nunca pode perder o senso de que ela deve ter um objetivo benéfico para essas mesmas pessoas, para que elas sejam, de fato, sadias na fé, no exercício da sua fé. Isso enquanto há tempo, porque algumas já se perverteram de tal forma que não há mais como recuperá-las. Elas se distanciaram totalmente do Evangelho de Deus. E algumas nunca conhecem as pessoas e que só querem o dinheiro. E aí o texto fala para nós, vejam comigo, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Isso é o que a gente mais vê, né? Pessoas que querem dizer sempre a nós que existe uma nova revelação. Eu descobri o segredo da oração respondida. A oração é meia-noite, e é na sexta-feira. Mas quem falou que a oração tem que ser meia-noite na sexta-feira? Não, o espírito que foi entrevistado aqui por mim, ele disse que é nessa hora. Então, quem manda na liturgia da igreja não é o conselho da igreja. Quem manda é o demônio, que diz que tem que ser na sexta-feira, porque é que ele ganha lá as oferendas dele. Então, a igreja vai agora e adota o mesmo horário. Tudo errado. Tudo muito doido. E como preparar uma liderança que vem para a nossa igreja com essas concepções e com essas ideias? Grande desafio. E como esses irmãos que se converteram, que mudaram de posicionamento, como eles vão se submeter a um treinamento, a um aprendizado, lançando fora aquilo que aprenderam até aqui de errado. O que é bom deve permanecer, mas o que é de errado deve sair para adotar agora uma nova concepção espiritual. São desafios nossos, para mim e para você. E mais, diz assim, não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Cuidado com isso. Tem muita gente nesses dias se desviando da verdade. E vou dizer para você uma coisa muito séria agora. Inclusive entre as igrejas reformadas. Inclusive dentro do nosso rincão reformado. Tem muita gente que já abandonou a sã doutrina e a verdade de Deus. E nós precisamos ficar de olho. Porque daqui a pouco a gente se deixa levar. Porque, vou dizer para vocês, essa gente é legal. Legal que eu digo, é boa praça, é gente maneira, como dizem os jovens. Na minha época dizia maneira, né? Hoje é outro termo. Mas são pessoas que nos encantam, que nos enredam. Então a gente tem que estar muito atento
porque elas ensinam em verdade, e nós acabamos por nos deixar levar. E aí ele diz mais, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Veja o que ele diz, tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Tem muita gente com a mente corrompida na liderança evangélica, e não somente na neopentecostal ou na pentecostal, mas também no rincão protestante reformado, dito reformado. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. As suas obras testemunham que essas pessoas não são de Deus. E é por isso que elas evitam tanto estar tão perto das pessoas. Elas acabam de pregar, elas saem por trás, já tem um carro esperando, com vários seguranças para elas saírem voadas. Elas não querem estar em contato com as pessoas. Elas se blindam. Por quê? Porque se tiverem contato com o povo vai ver quem elas são. Como vivem, como procedem. As casas não estão abertas para que os irmãos possam conhecer a intimidade. Isso é danoso, é desastroso. Mas tem gente que prefere idealizar pessoas, idealizar uma liderança. E não há nada mais sedutor, irmãos, não há nada tão capaz de forjar uma identidade do que a internet. De mostrar, né? Forjar entre aspas, né? Uma imagem. Eu vejo pessoas falando na internet, você fala, meu Deus, que pessoa bem resolvida. Resolve o problema de todo mundo, só não resolve o seu. E é assim que a gente vê. Deixa eu ver quem foi que falou aqui, gostei do que eu li aqui agora. Carol falou, o líder tem que ser líder também, por exemplo. Não ninguém vai dar crédito às suas palavras. Perfeito. Semana passada nós falamos muito sobre isso aqui. O líder, ele precisa trazer confiança a nós. Não é aquela pessoa que surgiu ontem no tempo, no espaço, não sabemos de que forma, como foi. Ninguém conhece ninguém que é ligado àquela pessoa. Então tem que ter um testemunho, uma conduta, um exemplo. E esse é o grande problema dessa igreja aqui. Era uma igreja que, ao mesmo tempo, era uma igreja que as pessoas queriam a liderança, queriam o exercício da liderança, mas eram pessoas que, ao mesmo tempo, elas não tinham uma correspondência com o seu viver, né? Não pode haver um divórcio entre discurso e prática. E esse é o grande desafio meu e de todos vocês também. O nosso discurso precisa estar afinado com a nossa prática. Eu sei que é desafiador, mesmo para os crentes verdadeiros. Mas o problema é que existem pessoas que não estão nem aí para isso. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer obra. Paulo está dizendo para Tito, olha, Tito, esse tipo de gente já está reprovada para a obra. Não escolha essa gente, não chame essa gente, não ordene essa gente, porque você vai ter problemas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, na noite de hoje nós tivemos a oportunidade de ler e tentar entender um pouco mais o que se passava ali em Creta. E quando nós fazemos uma comparação com a nossa realidade local, nós percebemos que o desafio não é pequeno para nós evangelizarmos, porque a mente das pessoas da nossa sociedade e da nossa cidade não é a mente do evangelho, obviamente. Então nós temos que ensinar o evangelho, corrigir, repreender, soerguer, exortar, porque esse é o nosso grande papel. E o papel que estava sobre a vida de Tito era um papel por que ele foi bem treinado, foi treinado por Paulo. E a nossa tarefa agora é ensinar um ao outro. Nós precisamos dessa didática, desse ensino,
dessa troca de conhecimento, de auxílio, nós precisamos cada vez falar mais a respeito das virtudes que devem acompanhar o cristão. Virtudes que são tão preciosas para nós.